pra me alcançar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs. Hoje nós, na Palavras de Esperança, estamos concluindo a leitura da carta aos Hebreus. Hoje vamos meditar capítulo 13, do 10 ao 25, com o tema: o povo de Deus é chamado ao louvor. Que o nosso coração esteja atento a acolher aquilo que o Senhor reservou para nós. Vamos à leitura. Temos um altar do qual não tem direito de comer os que se empregam no serviço do tabernáculo mosaico. Porque quando o sumo sacerdote levava ao santuário o sangue dos animais imolados para a expiação do pecado, os corpos desses animais eram inteiramente consumidos fora da entrada. Por essa razão, Jesus, querendo purificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora das portas. Saiamos, pois, a ele fora da entrada, levando a sua ignomínia. Aliás, não temos aqui cidade permanente, mas vamos em busca da futura, pois por ele ofereçamos a Deus sem cessar sacrifícios de louvor, isto é, fruto dos lábios que celebram o seu nome. Não negligencieis a beneficência e a liberalidade. Estes são os sacrifícios que agradam a Deus. Sede submissos e obedecei aos que vos guiam, pois eles velam por vossas almas e delas devem dar conta. Assim eles o farão com alegria e não a gemer, que isso vos seria funesto. Orai por nós. Estamos persuadidos de ter a consciência em paz, pois estamos decididos a procurar o bem em tudo. Com maior encarecimento, porém, vos rogo que oreis para que mais depressa eu vos seja restituído. E o Deus da paz, que no sangue da eterna aliança ressuscitou dos mortos o grande pastor das ovelhas, nosso Senhor Jesus, queira dispor-vos ao bem e vos conceder que cumprais a sua vontade, realizando Ele próprio em vós o que é agradável aos seus olhos, por Jesus Cristo, a quem seja dada a glória por toda a eternidade. Amém. Rogo-vos, irmãos, que aceiteis de boa mente estas exortações, pois vos escrevi com brevidade. Sabei que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele voltar a tempo, irei com ele ver-vos. Saudai a todos os que vos guiam e a todos os santos. Os irmãos da Itália vos saúdam. A graça eterna com todos vós. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Toda conclusão de carta na Sagrada Escritura traz aí uma série de recomendações, uma série de coisas que eram importantes frisar e relembrar com as comunidades. Você pode perceber até que algumas coisas que estão falando aqui nesses últimos versículos, durante a carta já foi visto. Então é como se fosse aí uma conclusão resumindo muita coisa que foi retratado, que foi falado, durante a leitura dessa carta aos Hebreus. O autor sagrado termina dizendo aqui: rogo-vos, irmãos, que aceiteis de boa mente estas exortações, pois os escrevi com brevidade. Ou seja, ele está pedindo à comunidade que acolha com atenção, que acolha com carinho. Por mais que às vezes as exortações, as palavras que chegavam até a comunidade, parecia às vezes chegar de uma forma muito dura, mas era às vezes a necessidade, de lapidar os corações, de formar as comunidades, porque naquele instante, se não forma a base bem formada, pode desmoronar, irmão? Então, o intuito do autor sagrado, que a gente parece muito ser Paulo, mas por alguns aspectos de linguagem parece que não é, então a gente fica meio na dúvida. Então, vamos sempre citar, o autor sagrado da carta aos Hebreus, ele chama a atenção nesse finalzinho de vários detalhes importantes. Então nós precisamos ficar atentos àquilo que a leitura quer falar ao nosso coração.
Ela já começa no versículo 10 dizendo: temos um altar do qual não tem direito de comer os que se empregam no serviço do tabernáculo mosaico. Porque quando o sumo sacerdote levava ao santuário o sangue dos animais imolados para a expiação do pecado, os corpos desses animais eram inteiramente consumidos fora da entrada. É próprio do ritual, né, daquilo que é da época, né? Então, aquele sacrifício que era feito, apenas o sangue era levado para dentro aí do local específico, né? Do tabernáculo, né? Então, do santuário. Tem várias expressões que podem ser usadas aqui. Mas o corpo em si ficava fora e ali ele era consumido, né? Versículo 12 diz: então por essa razão Jesus, querendo purificar o povo, que pelo seu próprio sangue padeceu fora das portas. Então Jesus, ele não passou por todo o sacrifício, sofrimento dentro do templo, né, mas sim fora. Então até isso tem a ver, até isso que aconteceu tem um significado. Olha que interessante. A purificação por todo o povo, por todas as pessoas. Então, não era algo restrito somente àqueles que serviam ao templo. A salvação é para todos. Então até esse significado dá para se compreender na leitura, né? Desse Cristo que se entrega por toda a humanidade. Se ele é sacrificado somente dentro do templo, naquele local que era sagrado, dá-se a entender que ele morreria apenas por aqueles que ali estavam. Parece que o significado nos leva a entender isso, né? Mas como ele passa por todo o martírio, por todo o sacrifício, fora, isso quer dizer algo aberto a todas as pessoas. Então a salvação é algo derramado, dado a todas as pessoas. Que bonito. Versículo 13: saiamos, pois, a ele fora da entrada, levando a sua ignomínia. O que é ignomínia? Vergonha. Levando a sua vergonha. Aliás, não temos aqui cidade permanente, mas vamos em busca da futura. O autor está nos chamando a refletir dessa grande verdade, né? Da importância de estar na missão, né? Não ficar somente no nosso comodismo, no nosso mundinho, mas ir ao encontro daqueles que necessitam da palavra. E ao mesmo tempo, fazendo assim, nós já estamos indo em busca da Jerusalém celeste, da morada eterna, do céu. É isso que está dizendo o versículo 14. Aliás, não temos aqui cidade permanente, mas vamos em busca da futura, do lugar reservado para nós e conquistado para nós pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o versículo 15, que está dentro desse versículo, o tema de hoje, né? O povo de Deus é chamado ao louvor. Por ele, né, por Jesus, ofereçamos a Deus sem cessar sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que celebram o seu nome. Ou seja, o louvor tem que ser algo predominante em nossa boca. Nós somos o povo que muitas das vezes murmura, reclama, pede, que pouco louva. E nós estamos às vezes esquecendo que no meio do louvor Deus habita e Deus realiza prodígios, milagres e sinais no meio do louvor. Louvor é o quê? É render glórias a Deus por aquilo que Ele é. Porque Deus é Deus, Deus é o soberano, é o santo, é o poderoso, é o eterno. E quando nós falamos agradecer, nós estamos agradecendo a Deus por aquilo que Ele faz. Eu já expliquei isso recentemente, mas como o tema hoje propõe de novo essa fala, deixa eu explicar. Porque no dia muitos ouviram e não vão ouvir hoje, e hoje muitos vão ouvir que não ouviram ainda. Ou seja, somos chamados ao louvor. Somos chamados a render glórias e louvores a Deus. Versículo 16: não negligencieis a beneficência e a liberalidade, né? É tão bonito quando você vê pessoas fazendo atos beneficentes de uma forma livre, com desejo de ajudar, com desejo de fazer com que as pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus, né? Esses são sacrifícios que agradam a Deus. Toda vez que as pessoas fazem um trabalho beneficente, verdadeiro, né?
sem querer se expor, que hoje, infelizmente, que a gente tem visto, são pessoas, a gente vê muitos na internet, pessoas que fazem o bem e filmam tudo. Tudo bem que às vezes a filmagem tem um intuito bacana, na minha opinião. Motiva outros a fazer. Quando às vezes a pessoa filma ou alguém filma sem a pessoa até pedir e aquilo repercute, causa aí um sentimento de desejo de fazer coisas boas, isso é bom. Eu estou dizendo de pessoas que usam da caridade para se promover. Infelizmente, quando a gente fala disso, eu me lembro de pessoas, de fatos, de pessoas que fazem campanha política 4 anos, fazendo caridades, fazendo, entre aspas, coisas boas, para ser eleito daqui a 4 anos. Parece compra de voto antecipada. É a minha opinião, ninguém tem que concordar comigo, sabe? Mas eu gosto de levar as pessoas a refletir. Se você não concorda, não tem problema não. Mas a gente às vezes percebe pessoas que compram voto 4 anos antes da eleição. Aí na época da eleição vai lá, candidato e ganha. Tudo bem, fez a caridade, fez algo bom, mas fez algo bom pensando em se promover lá na frente, né? Então, quando se fala de beneficência, de caridade, liberalidade, eu sempre penso naquilo que se faz sem pensar nada em troca. Vocês aqui nas Palavras de Esperança já viram, sempre eu posto aqui alguma campanha, inclusive hoje está acontecendo um almoço beneficente em prol de uma jovem que vai fazer uma cirurgia na visão. E eu, graças a Deus, sempre tentei ajudar nesse sentido, porque eu acho que quando todo mundo se une por uma causa, isso é muito bonito. Hoje tem um monte de gente trabalhando sem ganhar nada em troca, no anonimato, em prol de uma jovem que provavelmente ela nem sabe quem são esses que estão trabalhando. Isso é bonito, né? Isso é muito bonito. Essa doação, sem esperar nada em troca. E aí várias pessoas já me perguntaram, você vai candidatar quando? Eu espero que nunca, né? Espero que nunca, porque não é uma vocação até o momento. Mas se daqui a vários anos Deus quiser mudar minha mente e meu coração também, se for missão, aí é diferente. Mas hoje, não, de jeito nenhum. A intenção é apenas fazer o bem, né? E aqui eu não estou me autopromovendo, que eu não estou concorrendo a nada, estou apenas partilhando de coisas que chegam até mim. Teve 4 anos atrás, vieram, se não me engano, 4 pessoas, 4 frentes diferentes pedir que eu entrasse como candidato. Falei, não, minha missão é evangelizar, minha missão é servir a Deus aqui aonde eu estou. E repetir para ele, se um dia for da vontade de Deus, ele vai me conduzir a isso. Mas se não, minha vontade não é, meu querer não é. Digo isso com muita tranquilidade, né? Por que eu estou entrando nesse assunto? Nós estamos falando de caridade. Caridade desinteressada. Não quero nada em troca. Quero fazer o bem. Gente, nós precisamos entender que essa corrente do bem ela tem que acontecer no meio dos cristãos católicos, dos cristãos de forma geral, de uma forma natural, sem querer nada em troca, sem querer vantagens. Eu não quero vantagens ao fazer o bem. Eu não preciso de vantagens quando eu faço o bem. Eu quero fazer o bem, porque cada um dá aquilo que tem dentro de si. Se você tem o bem dentro de si, você vai dar o bem, você vai distribuir o bem, você vai fazer o bem. Isso é a coisa mais natural do mundo. Ninguém é forçado. Por isso que fazer as coisas com má vontade é tão ruim, porque dá a entender que você não tem essa bondade dentro de você. Quando você faz as coisas, como diz aí, não negligencieis a beneficência, a liberalidade, porque esses são sacrifícios que agradam a Deus. Deus entende isso como sacrifício. Porque às vezes é muito bom no dia de hoje ficar quietinho dentro de casa, acomodado, numa boa, com as pernas para cima, fazendo... isso é muito bom. Mas aí hoje, igual eu disse, pessoas hoje vão fazer eventos beneficentes, vão estar trabalhando em prol de uma causa silenciosamente. Isso com certeza chega ao coração de Deus. Versículo 17, sede submissos e obedeceis aos que vos guiam. Isso é muito importante, né? Respeitar as lideranças, respeitar os coordenadores, respeitar os sacerdotes, os bispos, o Papa, respeitar,
Pois eles velam por vossas almas e delas devem dar conta, assim eles o farão com alegria, e não a gemer, que isto vos seria funesto. Ou seja, quando nós obedecemos, quando nós estamos em unidade, aqui de forma especial com a igreja, todo o povo de Deus é oferecido constante no altar do Senhor. Chega ao coração de Deus, somos apresentados a Deus. Quando rompemos com a unidade, quando desobedecemos, isso acontece da parte da igreja. Não tem como, porque existe um rompimento daquilo que nós vivemos. Eu não acredito naquilo que a igreja fala, eu não respeito aquilo que a igreja fala. Então eu vou ser beneficiado com aquilo que a igreja faz. Pode até ser porque a igreja e o próprio Cristo é a misericórdia. E a igreja vai oferecer a todo instante sacrifícios, orações por todo o povo de Deus. Mas eu crio uma barreira e acabo impedindo que as graças alcancem meu coração. Por isso que é importante a submissão, a obediência, o respeito àquilo que a igreja nos fala, aquilo que a igreja nos orienta, porque nós somos a todo instante apresentados a Deus pela própria igreja. Aqui o versículo do 18 ao 25 são breves orientações. Orai, pois estamos persuadidos de ter a consciência em paz, pois estamos decididos a procurar o bem em tudo. Olha que bonito, é uma decisão. Queremos procurar o bem em tudo, fazer o bem, viver o bem, levar o bem a todas as pessoas. Ou seja, quem tem o bem dentro de si, levar o bem aos outros vai ser muito fácil, né? Versículo 19, com maior encarecimento, porém, vos rogo que oreis para que mais depressa eu vos seja restituído. Então, aquele que escreve essa carta dá a impressão, dá um sentimento que também está preso e por isso usa as cartas para que as orientações cheguem ao povo de Deus. E o Deus da paz, que no sangue da eterna aliança ressuscitou dos mortos, o grande pastor das ovelhas, nosso Senhor Jesus Cristo, queira dispor-vos ao bem e vos conceder que cumprais a sua vontade, realizando Ele próprio em vós o que é agradável aos seus olhos. Por Jesus Cristo, a quem seja dada a glória por toda a eternidade. Amém. Ou seja, que o bom pastor, o grande pastor das ovelhas, o nosso Senhor, Ele possa realmente dispor cada um de nós ao bem, nos conduzir a fazer o bem, a viver o bem. Então, o autor da carta aos Hebreus, ele está muito preocupado com aquilo que a comunidade tem a oferecer. Olha que interessante. A obediência, o respeito, a unidade, mas oferecer uns aos outros o cuidado, o zelo, a beneficência, a liberalidade, e tendo sempre no coração para com Deus o louvor a Deus por meio de Jesus Cristo, por tudo que aconteceu, por tudo que Cristo fez por cada um de nós. Ou seja, irmãos, fazer o bem e ser grato. Então, as três palavras de ordem de hoje: louvar a Deus, fazer o bem e ser agradecido, ser grato por tudo que Deus fez, por tudo que as pessoas fazem para cada um de nós. Então, Senhor, nós queremos nos colocar diante da vossa presença, pedindo ao Teu Espírito Santo que Ele venha nos guiar, nos orientar e nos conduzir sempre ao amor, ao perdão, à compaixão, à misericórdia. Dá-nos a graça, Senhor Deus, de fazermos sempre a Tua vontade, de elevarmos ao Senhor o nosso louvor, a nossa gratidão. Então, neste instante, eu já quero louvar a vós, Deus Pai, de amor e de bondade, louvar a Jesus, o Salvador, o nosso protetor, aquele que redimiu a humanidade por obediência, por amor e por entrega total. Louvo ao Espírito Santo que nos santifica, que nos fortalece, que vem ao nosso encontro. Louvamos, bendizemos e glorificamos a Santíssima Trindade. Bendito seja Deus por todas as bênçãos, graças e amor derramados sobre cada um de nós. Bendito seja Deus por essa meditação e reflexão sobre esses 13 capítulos das cartas aos Hebreus. Glórias sejam dadas ao nosso Senhor a cada instante. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Que Deus possa nos abençoar e nos proteger. Sede santos, como Deus é santo. Bom dia a todos. Fiquem todos em paz. Repita. Sede santos, como Deus é santo. Grava isso no seu coração. Pois só tu tens, Senhor, palavra
de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.